Imagina uma Paris sem sua maior marca registrada. Uma cidade-luz sem a torre que a ilumina em cartões postais, filmes, memórias e sonhos de milhões de pessoas. Difícil conceber, não é? Mas acredite, a Torre Eiffel quase não existiu. Ridicularizada, atacada por artistas intelectuais, considerada uma aberração de ferro que mancharia para sempre o cenário clássico de Paris, esse gigante metálico foi, no começo, uma ideia rejeitada por muitos. Então, como é que ela se transformou no monumento mais visitado do planeta? Neste vídeo você vai descobrir a fascinante e surpreendente história da Torre Eiffel, desde os primeiros traços rabiscados no papel até a última peça de ferro forjado encaixada no topo. Uma história de ousadia, resistência e visão de futuro que mudou para sempre o rosto da França. Fique até o final, porque há um segredo sobre a torre que pouca gente conhece. Um detalhe que poderia ter selado o fim desse monumento antes mesmo dele se tornar imortal. Tudo começou em 1884, com dois engenheiros da empresa de Gustave Eiffel, Maurice Coquelin e Émile Nouguier. Eles imaginavam algo que nunca havia sido feito. Uma torre de 300 metros totalmente construída em ferro, o dobro da altura de qualquer edifício da época. A ideia nasceu para competir no concurso da Exposição Universal de 1889, que celebraria os 100 anos da Revolução Francesa. Eiffel, inicialmente cético, acabou convencido de que aquilo poderia ser uma oportunidade única de mostrar a grandiosidade da engenharia francesa. Porém, transformar o projeto em realidade era outra história. O governo francês lançou uma competição oficial para escolher o grande monumento da exposição. O projeto da torre competia com centenas de outras ideias, desde palácios de vidro até enormes estátuas. Para surpresa geral, o projeto de Eiffel venceu o concurso, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Paris reagiu com fúria à ousadia da proposta. Assim que o projeto foi anunciado, uma onda de protestos tomou conta da imprensa parisiense. Um manifesto assinado por 300 das maiores personalidades da época, incluindo escritores, pintores e arquitetos, clamava pelo cancelamento da obra, chamando-a de monstruosidade de ferro, um candelabro ridículo e um atentado contra a beleza de Paris. A elite cultural via a torre como uma ameaça ao estilo clássico da cidade, famosa por suas igrejas góticas, palácios barrocos e bulevares elegantes. Mas Gustave Eiffel não se deixou abalar. Respondeu publicamente que a torre seria um marco da ciência e da técnica moderna, um triunfo da Revolução Industrial Francesa. Mais do que isso, ele acreditava que, com o tempo, os parisienses aprenderiam a amar o gigante de ferro. Mesmo diante de toda essa pressão, as obras começaram em janeiro de 1887. A construção foi um espetáculo à parte. O terreno no Champ de Mars precisou ser reforçado para suportar o peso gigantesco da estrutura. Mais de 18.000 peças de ferro foram fabricadas com precisão milimétrica nas oficinas de Eiffel e levadas ao local, onde seriam montadas uma a uma com 2,5 milhões de rebites fixando tudo no lugar. Os operários trabalhavam em andaimes suspensos a dezenas de metros do solo. E, surpreendentemente, para os padrões da época, nenhum deles morreu durante o processo. Essa façanha foi possível graças ao cuidado incomum com segurança exigido por Eiffel, algo raro na engenharia do século XIX. À medida que a torre ganhava altura, multidões se reuniam diariamente para ver o progresso da obra, maravilhadas com o que parecia um milagre da engenharia. Em março de 1889, após 2 anos e 2 meses de trabalho, a Torre Eiffel foi concluída com sucesso. Com seus 324 metros de altura, incluindo antenas, mais de 10.000 toneladas, ela se tornou oficialmente a estrutura mais alta do mundo, superando o monumento ao Washington, nos Estados Unidos. A Exposição Universal abriu suas portas em maio daquele ano e a torre foi o maior sucesso do evento. Mais de 2 milhões de visitantes pagaram ingresso para subir e apreciar a vista incomparável de Paris do alto de seus 3 níveis. Até mesmo os críticos mais ferozes se renderam diante da grandiosidade da obra.
Eiffel, orgulhoso, subiu os 1.710 degraus até o topo para hastear a bandeira francesa no dia da inauguração oficial. Mas o destino da torre não estava garantido. O contrato previa que, após 20 anos, em 1909, a torre seria desmontada. Muitos parisienses ainda desejavam vê-la desaparecer do horizonte. Eis que Eiffel teve uma ideia genial. Instalou antenas experimentais no topo da torre, transformando-a num centro de telecomunicações. Isso atraiu o interesse do exército francês, que viu ali uma importante ferramenta militar. Durante a Primeira Guerra Mundial, a torre ajudou a interceptar mensagens inimigas, e seu valor estratégico garantiu sua permanência em pé. Décadas depois, durante a Segunda Guerra, Hitler ordenou sua destruição, uma ordem que, felizmente, jamais foi cumprida. Com o passar dos anos, a Torre Eiffel foi se reinventando. Nos anos 1920 e 1930, virou ícone cultural. Nos anos 1950 e 1960, símbolo do romantismo francês. Nos anos 2000 e 2010, cenário de filmes, séries e até casamentos. Passou por reformas, ganhou iluminação especial, elevadores modernos e foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade. Hoje, recebe mais de 7 milhões de visitantes por ano, consolidando-se como o monumento pago mais visitado do planeta. Tornou-se um símbolo de sonho, conquista e inovação, eternizando a visão corajosa de Gustave Eiffel, um homem que ousou sonhar grande quando o mundo ria de sua ideia. A Torre Eiffel não é apenas uma obra de engenharia. É um lembrete poderoso de que as ideias mais grandiosas são muitas vezes as mais rejeitadas no começo. Se Gustave Eiffel tivesse cedido à pressão dos críticos, Paris jamais teria seu símbolo máximo. A torre é a prova de que a ousadia move o mundo e de que o impossível só existe até o dia em que alguém decide torná-lo realidade. Da próxima vez que você olhar para essa gigante de ferro, lembre-se que ela quase não existiu. E talvez por isso mesmo seu brilho hoje seja ainda maior, porque o verdadeiro peso da Torre Eiffel não está no ferro que a sustenta, mas na coragem que a construiu. E esse é o maior legado que ela deixou para o mundo.